Vamos começar o nosso estudo da lição dos jovens. Eu peço desculpas por não ter postado antes. Tive umas atividades urgentes e eu estou postando todas as lições no mesmo dia. Postei a dos adultos e vou postar agora, vou gravar agora e postar a lição dos jovens e depois a dos adolescentes também. Mas na próxima semana, com a bênção de Deus, eu vou postar as lições com antecedência para que você possa estudar mais cedo. Eu gostei muito dos comentários de vocês. Eu percebi que vocês gostaram desse estudo da lição dos jovens, então eu espero continuar contando com o apoio, com o carinho de vocês para seguir nesse trabalho. Tá? Então não deixe de curtir o vídeo, de compartilhar, porque muitas igrejas ainda não sabem que eu comecei a explicar a lição dos jovens e também a dos adolescentes. Então compartilhe com as pessoas, informe nos seus grupos de WhatsApp, porque é muito bom podermos aí fortalecer a fé de todos, aprofundando ainda mais o estudo da lição. Vamos então aqui para a nossa segunda lição, né, da lição dos jovens. O título é Lições sobre Liderança. Nós vamos aprender com a liderança de Josué de que maneira podemos nos tornarmos bons cristãos e bons líderes da nossa vida como um todo. Então esta lição é muito importante porque você vai perceber, você jovem, você professor de classe de jovens, que o exemplo de liderança de Josué é um exemplo para que os jovens liderem a própria vida cristã e liderem a vida deles em todos os aspectos. Primeiramente, Josué foi discipulado e treinado por Moisés durante 40 anos antes de ser chamado por Deus para liderar Israel. O que isso nos mostra? Um bom preparo não vem da noite para o dia. Eu sei que você que é jovem, né, e não precisa ser necessariamente jovem, mas especialmente o jovem, tem muita impaciência e não costuma a planejar e a pensar a longo prazo. Mas nós não devemos pensar apenas a curto e médio prazo, mas também a longo prazo. Deus estava preparando Josué para uma obra muito importante. Josué, ele não era apenas um guerreiro, ele era um homem consagrado. E para ele se tornar um guerreiro ainda melhor, e especialmente um homem ainda mais consagrado, era necessário tempo, era necessário preparo, era necessário discipulado. Ele deveria permanecer como assistente de Moisés por um bom tempo, para que no futuro ele pudesse assumir maiores responsabilidades. Tá? Josué também, aqui a lição nos mostra, aqui na parte de domingo, né? Josué também ele era um líder versátil, né? Ele sabia lutar nas batalhas mais difíceis, mas também sabia servir em silêncio com humildade. Ele tinha um temperamento equilibrado. Ele sabia o momento certo de agir e o momento certo de ficar em silêncio. Não é? Além disso, nós vemos aqui na lição que, ao contrário dos seus companheiros de espionagem, lá em Números capítulo 13, 12 espias foram enviados por Moisés para espiarem a terra e trazerem informações, trazerem estratégia, né? Para eles adotarem uma estratégia. Mas infelizmente, dos 12 espias, apenas Josué e Caleb permaneceram confiantes e fiéis a Deus. 10 desconfiaram. E juntamente com os 10, toda uma geração se rebelou contra Deus e por pouco eles não mataram Josué e Caleb. Ao contrário dos outros 10 espias, Josué e Caleb, em Números 32, 12, né, disseram o seguinte, a Bíblia diz, né, que Josué e Caleb seguiram o Senhor de todo o coração. Tá, aqui estava o maior exemplo de liderança de Josué. Seguir a Deus de todo o coração. A lealdade dele não vacilou. Ele não cedeu às pressões da maioria. E aí eu pergunto para você, você tem cedido às pressões da maioria? Lembre-se que, na grande maioria das vezes,
A maioria das pessoas não está com a razão. Nos dias do dilúvio, a maioria não estava com a razão. Nos dias de Moisés, ali em Números 13, a maioria dos espias, a grande maioria, não estava com a razão. Da mesma forma, na sua universidade, na sua escola, na nossa sociedade, a maioria está errada. Então apegue-se à palavra de Deus, aos princípios de Deus e não vá na onda da maioria, ok? Vamos aqui para a parte de segunda-feira. Aqui mostra uma das formas que Deus usou para preparar Josué para encargos ainda maiores, para responsabilidades ainda maiores. Josué não tinha nenhuma experiência significativa com guerras. E foi na batalha contra Amaleque que Josué demonstrou pela primeira vez que era uma pessoa realmente capacitada por Deus e que estava ainda neste processo. Imagine você receber a incumbência de liderar uma grande empresa com a experiência que você tem agora, se você não for um administrador de empresas. Você tem que administrar, você tem que estar a par das finanças, você tem que ter habilidade para se relacionar com as diferentes pessoas, ter habilidade para poder comunicar as suas ideias e guiar pessoas ao invés de tentar impor essas ideias a elas. É uma série de responsabilidades, apagar muitos incêndios. Imagine você receber essa incumbência do dia para a noite. Pois isso aconteceu também com Josué. O detalhe é que ele vinha já através de um preparo, através do trabalho com Moisés, ao servir Moisés, ele já estava sendo preparado. Mas aqui foi uma prova de fogo muito grande. Ele tinha que enfrentar um exército inimigo, pessoas perversas, que não estavam dispostas a servirem a Deus. E aí ele demonstrou aqui uma das qualidades mais importantes que um líder precisa ter. Ele obedeceu rapidamente à voz de Deus sem questionar. Se Deus disse na sua palavra para ser assim, ele o fez. Deus orientou Moisés para que incumbisse Josué desta missão. E ele o fez sem questionar. Nós temos que diferenciar o questionar de forma saudável e o questionar de uma forma disfuncional, diríamos assim. Josué tinha uma fé inabalável em Deus. Deus pedia, ele fazia. Isso não significa que Josué não tivesse dúvidas, ou que você não tenha dúvidas, ou não possa ter dúvidas. Eu quero ajudar você aqui a harmonizar fé e razão. Eu li certa vez um livro de William Lane Craig, em que ele demonstrou a explicação, a abordagem de Lutero acerca da relação entre fé e razão. Lutero falou algo muito interessante, que nós devemos fazer um uso ministerial da razão e não um uso magisterial da razão. O que é isso? Fazer o uso magisterial da razão é ter a razão como um magistrado, um juiz que determina tudo. Esta não é uma forma saudável de usar a razão. Por quê? Porque a nossa razão, a nossa mente, a nossa compreensão da realidade são muito limitados. Então o que nós devemos fazer? O uso ministerial da razão. Ao invés de ela ser um magistrado, um juiz, ela é serva de Deus. Você percebe que a razão não sai de cena? E nem o pode. É por meio da razão que Deus se comunica conosco, que Deus nos convence. É na razão e também na emoção que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como diz João 16, ali 8 e 9, 8 a 10. Romanos 12, 1 e 2 diz que o culto deve ser racional. Então você percebe? Fé e razão estão de mãos dadas. O que devemos fazer é crer primeiro para depois entender. E não primeiro tentar entender para depois crer. Há pessoas que passam por esse processo ao inverso. E Deus se comunica, atua nelas. Mas o ideal é você crer e depois você vai entender. Então faça o uso ministerial da razão. A razão tem que estar atuante, porque o culto a Deus é racional, mas ela tem que ser
serva e não a senhora, não a juíza, não a magistrado, não o magistrado, tá? Lembre também de Isaías 55:9. Ali Deus diz que assim como os céus estão distantes da terra, assim são os caminhos, os pensamentos dele em comparação com os nossos. Tá? Então, vamos usar a razão de uma forma correta, saudável e funcional. Tá? Hoje Deus continua chamando jovens como Josué, que se levantam quando o perigo aparece e não recuam diante dos desafios. E por que esses jovens não recuam diante dos desafios? Porque eles contam não apenas com o poder deles, mas especialmente com o poder de Deus. Eu quero ler para você aqui alguns textos bíblicos adicionais para que você veja o quão importante é fazermos uso do poder de Deus para vencermos as nossas lutas e as nossas batalhas. Primeiramente, vamos ler o Salmo, capítulo 18, versículo 2. Com certeza Josué fez isso, e você e eu devemos fazer a mesma coisa. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Você acha que Josué acreditava ou não acreditava nisso? Com toda certeza. Essa é a postura, essa é a atitude mental que todo filho de Deus deve de ter. Crer que o Senhor é a sua rocha, que Ele é uma cidadela, que Deus é o seu libertador, crer que Deus é um rochedo, refúgio, escudo e a força da sua salvação, bem como o seu baluarte. Então esse texto mostra que você deve se apropriar da força de Deus e não simplesmente da sua. Josué venceu porque além de iniciativa, atitude, ele contava com o poder de Deus para ser um vitorioso. Outro salmo que eu separei para você, complementar aqui o seu estudo da lição, é o Salmo 84:12. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Josué teve êxito, foi feliz em suas realizações porque ele confiava em Deus. Da mesma forma você será feliz, terá êxito nas suas realizações e empreendimentos se você confiar em Deus. Ok? E um outro texto, Salmo 56, verso 3. Esse salmo aqui mostra que em alguns momentos é natural sentir medo. O medo nos protege, ajuda-nos a proteger a nossa integridade física, mental e emocional. Entretanto, não podemos nos deixar vencermos pelo medo. E aí o Salmo 56:3 diz assim: Ei-me vindo o temor, hei de confiar em ti. Com certeza, Josué teve medo em certos momentos de participar daquela guerra contra os amalequitas. Ele teve seus medos. O que ele fez foi não permitir que os medos o dominassem. E aí o Salmo 56:3 nos diz: Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. A confiança em Deus espanta o medo. A confiança em Deus nos ajuda a termos medo de uma forma funcional e saudável, não exagerada. Então, confie em Deus assim como Josué e usufrua desses salmos aqui para que você possa, através desses salmos, fortalecer a sua confiança em Deus. Na parte de terça, continua esse tema sobre a confiança sobre a importância, né, de confiar no poder de Deus. Josué, ele tinha uma fé que equivaleria a dizer o seguinte: se Deus prometeu, ele vai cumprir. Esse tipo de fé gera confiança, espanta o medo e nos torna muito mais corajosos e aptos para enfrentarmos os desafios da vida. E em Números 14, verso 8, ao lado de Caleb, Josué fez a seguinte afirmação: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra. Mesmo que os povos pagãos fossem muito mais numerosos e muito mais bem armados que o povo de Israel,
Josué acreditou no seguinte: se o Senhor disse que vai nos dar, ele vai nos dar. Veja, ele não olhava para o tamanho dos desafios e dos obstáculos. Ele olhava para a grandiosidade de Deus. Escreve aqui nos comentários: não vou olhar para o tamanho dos obstáculos, mas para a grandeza de Deus. Escreve aqui nos comentários, para você memorizar esta frase. É isso que você e eu devemos fazer. E aí, um outro verso que eu separei aqui, para reforçar esse estudo aqui, da parte de terça da lição, é o Salmo 105, versículo 4. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Não busque poder dentro de você. Busque em especial o poder que está fora de você, o poder de Deus. Busque a presença dele constantemente. Você terá forças para enfrentar os desafios e obstáculos da vida. E como que nós buscamos a presença de Deus? Lendo a Bíblia diariamente, refletindo nos seus ensinos e orando. Você tem buscado a Deus diariamente através da leitura e estudo da Bíblia e também através da oração? Lembre-se que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Na parte de quarta, a lição apresentou para nós aqui algumas outras ideias. Por exemplo, outras características aqui de Josué é que ele era um jovem, destemido e totalmente dependente de Deus. Jovem, destemido e totalmente dependente de Deus. É isso que você deve buscar desenvolver no seu dia a dia. Você tem que ser uma pessoa destemida, dependente de Deus. Você tem que usar a seguinte fórmula: fé, obediência, fé, ação e obediência. E estratégia. Os 10 espias nos dias de Moisés tinham apenas estratégia, mas não tinham fé em Deus, fé suficiente e nem a devida ação. Aqui Josué já revela que tem todas as características de um líder, de alguém que pode liderar não apenas pessoas, mas especialmente a própria vida. Fé, estratégia, ação e obediência. Então siga esta fórmula para você ser como Josué. E aqui na parte de quinta-feira é dito aqui uma coisa muito interessante, que o nome Josué no hebraico tem o mesmo significado do nome Jesus. Jesus, ou Iesos, por exemplo, no grego, significa Yahweh, ou Deus é salvação. E Josué no hebraico equivale também a Deus é a salvação. A lição fez aqui alguns paralelos. Josué venceu os exércitos cananeus. Tá? Jesus, e ao ele vencer, isso contribuiu para a salvação, diríamos assim, do povo de Israel. Pois Jesus veio a este mundo para vencer as obras do diabo, diz 1 João capítulo 3, verso 8. Josué lutou contra inimigos de carne e osso, obviamente os espirituais também, os demônios, mas especialmente com inimigos de carne e osso nessa batalha, e Jesus enfrentava gigantes espirituais. Aqui na lição está gigantes internos, e eu preferi, ao invés de gigantes internos, gigantes espirituais. Obviamente que Jesus tinha as suas lutas internas, mas não dá para compararmos aquilo pelo qual Cristo passou, por ele não ter uma natureza pecaminosa e por nós termos uma natureza pecaminosa. Então eu preferi aqui substituir. Jesus enfrentava gigantes espirituais. Ele enfrentava as hostes demoníacas. Ele estava contra todas as forças das trevas. Então, assim como Josué lutou contra os amalequitas, Jesus lutava contra os demônios de uma forma muito pessoal e direta.
Por exemplo, em Mateus capítulo 4, Cristo foi tentado pessoalmente pelo diabo. Se já é difícil vencer as tentações de Satanás sem vê-lo, imagine ele aparecendo como um anjo de luz, cheio de argumentação e usando a Bíblia para tentar levar Jesus ao pecado. Então Jesus lutou com gigantes espirituais. E qual foi o segredo da vitória de Jesus? A lição destacou para nós, entre outras coisas, uma vida de oração. Isso aqui é fundamental. Aqui em Lucas 6, verso 12, é dito: naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Isso aqui é muito significativo. Cristo não economizava tempo para orar. Grandes personagens bíblicos que foram vitoriosos na luta contra as forças do mal tinham uma vida de oração. Em Daniel, capítulo 6, verso 10, Daniel orava pelo menos 3 vezes por dia. Davi, no Salmo 55, 17, também orava pelo menos 3 vezes por dia. E aqui, Hebreus 5, 7 mostra a intensidade das orações de Jesus. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Percebe a intensidade com a qual Jesus orava? Quando ele estava no monte, quando ele estava ali no jardim, do Getsêmani, todos os pecados da humanidade estavam sendo jogados sobre ele. Ele sentiu uma profunda angústia. Ele teve sentimentos depressivos muito fortes, porque os pecados da humanidade estavam sendo jogados sobre ele. Ele disse que estava triste até a morte. Mas ele orava. Ele era intenso nas suas orações. E aqui é dito que Deus o ouviu por causa de sua reverência, Hebreus 5, 7. Olha que curioso. A reverência é um dos pré-requisitos bíblicos para sermos ouvidos por Deus. Nós nos aproximamos dele como sendo nosso melhor amigo, nosso pai, mas lembrando de que ele é o Criador e somos criaturas. E eu aqui anotei para você um outro texto, que é esse aqui, ó. Lucas 22, 43. Depois que ele estava angustiado no Getsêmani, enfrentando aquela pressão interna, porque externamente seres demoníacos estavam oprimindo e porque ele estava recebendo também todos os pecados da humanidade, o texto fala assim: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Mesmo que um anjo de Deus não apareça de forma pessoal para nos confortar, porque nós não temos capacidade nem estrutura emocional para vermos um anjo glorioso, os anjos, de acordo com Hebreus 1,14, são espíritos ministradores enviados a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então o seu anjo da guarda e outros anjos que Deus comissiona estão ao seu lado, para lhe confortar nos momentos de angústia, para influenciarem a sua mente e a sua vida, para que você se sinta bem, enquanto você orar, enquanto você tiver e manter, essa íntima relação com Deus. E finalizando a lição aqui na parte de sexta, aqui é dito, na parte final aqui de uma citação de Ellen White, o seguinte: assim como os hebreus triunfaram quando Moisés estendia as mãos para o céu e intercedia em favor deles, o Israel de Deus prevalece quando pela fé se apropria da força de seu poderoso auxiliador. No entanto, a força divina deve ser combinada com o esforço humano. A nossa luta neste mundo contra as forças do mal, as nossas batalhas diárias para vencermos na vida, precisam ter esta outra fórmula: poder de Deus e esforço humano. Por quê? Porque Deus quer nos educar. Eu não estou falando do esforço humano para ser salvo, não é isso. Mesmo que a salvação envolva sim um esforço. Por exemplo, tomar a cruz de Cristo e segui-lo e negar o próprio eu envolve um esforço. Mas o que a lição quer aqui destacar? Temos que combinar o esforço humano
com o poder de Deus. O milagre é o resultado da combinação entre o esforço humano e o poder de Deus. E eu vou deixar aqui para você mais um texto, e aí finalizamos, que é o texto do Salmo, capítulo 9, versículo 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Se você buscar a Deus de todo o coração, se você confiar nele, tenha certeza, ele não vai desamparar, ele não vai deixar de ouvir a sua oração, ele não vai deixar de atender a sua oração. Deus não vai atender a sua oração do seu jeito simplesmente. Deus não quer dar apenas aquilo que você pede, Deus quer dar para você aquilo que você precisa. Então ore, confie em Deus, o busque, porque Deus não desampara aqueles que o amam, aqueles que o temem. Deus não vai deixar você sem as respostas que você precisa para você entender a realidade da vida. Não temos todas as respostas, não porque elas não existam, mas porque a nossa mente não está apta para compreendê-las. Mas mesmo que não tenhamos todas as respostas, temos as melhores e as principais respostas na palavra de Deus, aqui nas Escrituras. Eu agradeço a você por ter me acompanhado aqui na lição de jovens. Peço mais uma vez que você compartilhe esse conteúdo com outras pessoas nos grupos da sua igreja para que mais pessoas conheçam. Saibam que eu estou também aqui apresentando a lição dos jovens. Hoje mesmo eu também vou postar a lição para os adolescentes. Eu espero que Deus continue me dando aí forças, disposição e sabedoria para eu continuar gravando essas lições e para auxiliar você no estudo da palavra de Deus, para fortalecer a sua comunhão com Ele e para que você, através desses conhecimentos adicionais, você possa também fortalecer a fé dos jovens da sua igreja, dos jovens da sua classe. E pode ter certeza, o seu trabalho no Senhor não é vão. Ele vai abençoar você pelo que você tem feito. Tenha um feliz sábado e nos vemos na próxima semana.